Olá, amigo do CMTO News. Estamos no Centro de Mídias para mais um podcast. O tema de hoje é Joana d'Arc, bruxa ou santa? Sabemos que ela está inserida no contexto da Guerra dos 100 Anos. Sou o professor César Augusto e para tratar desse assunto muito bacana, convidei aqui as minhas alunas, Kailane e Ana Beatriz. Joana d'Arc dizia que preferia morrer do que cometer um pecado. Até a próxima. Estamos de volta, beleza? Tudo bem, Kailane? Tudo. Tudo bem, Ana? Tudo, professor. Mande um alô para o nosso... Dá uma cena aí para o nosso público que está assistindo. Bacana. Ana Beatriz, agradeço você ter aceitado comentar esse assunto, ser comentarista da nossa entrevistada, Kailane. Eu agradeço. Viu? A Ana Beatriz, ela, desde ano passado, sempre se interessou por história. E uma vez eu falei para ela, não vamos entrar em detalhe, ela, professor, aquela contabilidade tá certa? Aí eu falei, olha, fique tranquila que o melhor está por vir. Beleza? Eu te coloquei no projeto CMTO News. Eu espero que você fique até quando você estiver no colégio. Posso contar com você, né, Ana? Pode sim. Beleza. Kailane, obrigado por você ter aceitado, né, ser entrevistada, mas eu lembro que esse interesse surgiu dentro de uma aula, não foi? Explique para o nosso público como que você... de onde nasceu esse interesse, como foi que você escolheu esse assunto? Bom, agora na terceira série, lembro que ano passado, no segundo ano, a gente trabalhava com trilha, né? Sim. E eu participava da trilha de Ciências Humanas e o nosso professor querido, professor de História, César Augusto, deu um trabalho em grupo e eu participava. E logo esse mesmo tema, né? A Guerra dos 100 Anos. Sim. A principal guerra, com muitos anos de guerra e que tinha nossa Joana d'Arc. Eu gostei muito do tema porque ela era uma das pessoas com quem eu trabalhava pela minha questão religiosa, por eu ser católica, e isso me chamou muita atenção. E por eu ter apresentado um trabalho muito bem feito, acabou chamando a atenção do professor e agora estou aqui. Eu lembro muito bem quando você começou a falar sobre a Guerra dos 100 Anos, você tomou a frente do grupo. Até aquele momento, eu não sabia desse potencial, né? Hoje nós temos 2 aulas por semana. E a Ana Beatriz, que é minha aluna, ela sabe que agora a gente está fazendo alguns seminários. Sim, verdade. Está mais diversificado do que ano passado, você lembra, Ana? Sim. E era muito, né, era uma aula só. E nas trilhas era um projeto diferente. E eu lembro que eu fiz um seminário e você, né, apresentou. Bacana. Você escolheu um tema muito interessante. Um pouquinho polêmico, né? Que para muitos ela tem um retrato dela como bruxa. Para outros ela é uma santa. Lá no decorrer do podcast nós vamos falando sobre isso. Mas inicia aí falando um pouco a história dela, como foi esse chamado de Joana d'Arc. Bom, nós temos uma época de 1412, onde ela nasceu numa cidade do interior, lá na França, no nordeste das França. É interessante a gente falar da Joana, porque a gente tem essa figura de guerreira, figura talentosa, e quando a gente estuda, ela não participava de nenhuma nobreza. Ela não era rica. Ela veio de pais pobres, camponeses, e ela teve uma infância simples, uma infância religiosa e uma infância feliz. E logo ali nos seus 13 anos, ela começou a dizer para não a burguesia, mas o campo ali que ela estava, que ela sentia as visões, ela dormia e via que o arcanjo Miguel falava com ela. E o interessante que eu quero parar por aqui é que com 13 anos de idade, 13 anos, né? Começou a ter essa visão. A gente olha para hoje e a gente vê que uma adolescente de 13 anos não teria a mesma maturidade de confrontar as coisas como ela começava a confrontar. E 13 anos naquela época já era uma idade muito madura. Nós estamos falando do século XV, né? Lá para 1400 a 1500. Então, é uma era medieval. Então, estamos falando de outra época, estamos falando de uma visão da mulher e do homem diferente. Então, é bom a gente voltar para a história e a gente entender
a gente continua aqui e falar que não era só o Arcanjo Miguel. Eu trouxe aqui também sobre a Santa Catarina e a Santa Margarida, que ela também tinha essa visão. Visões dessas santas. Visões dessas santas da época. E vinha com aquela questão de guerra, que ela tinha que apoiar, que ela não podia se submeter, que ela não podia ser só mais uma dessa sociedade, daquela sociedade que ela vivia, e deixar aquilo passar. Então essas visões com o tempo foram se aflorando e ela viu, não, eu vou ter que tomar posse, eu vou ter que ter algum comportamento contra. E o que eu posso fazer? Eu sei que é difícil, porque ela era mulher, e falar da visão da mulher naquela época era totalmente diferente. E quando ela toma essa visão de que ela tinha que apoiar o Delfim Carlos VII, ela vê que não é uma posição tão fácil. Porque na época a gente tinha o domínio inglês. E ele queria a França, queria a posse da França. A Inglaterra era o principal arco na época. Ela queria tudo que era da Europa, ela queria comandar. Tanto que nós vemos para cá, ela é o berço da Revolução Industrial. E na época ela já começava a ter esses conceitos modernos. E para isso ela precisava dessas colônias. Então é muito interessante a gente voltar a essa história e entender esses contextos e onde a Joana estava naquela época. Mas eu acho que uma das partes mais interessantes é que o principal arcanjo foi o Miguel, que é um dos principais da história e um dos principais de Deus. E a Joana nunca foi da nobreza. Sempre foi... Ela era uma camponesa. Ela era uma camponesa, filha... teve uma infância simples, teve uns pais simples. Tanto que na história você não vê muito falando sobre a família dela. Porque a família dela não tinha um nome. Não tinha aquele sobrenome, não tinha aqueles títulos de nobres, né? Não tinha os títulos, não tinha as casas. Então, quando falamos de Joana, é voltar, é olhar para uma história de uma mulher que realmente foi guerreira em tudo. E ali ela começou. O nosso público pode estar se perguntando, Joana d'Arc, ela teve visões do Arcanjo Miguel e de algumas santas para libertar a questão da França. Ele pode estar se perguntando, mas qual é o contexto? Sim, durante o podcast nós vamos explicar esse contexto, essa relação entre a França e a Inglaterra, no qual Joana d'Arc está inserido. Então acompanhe o nosso podcast aí até o final. Falando da idade, antigamente as pessoas de 15, 16, 17 anos era comum já ter uma responsabilidade que hoje nós, na modernidade, é mais difícil. Não estou dizendo que não tenha hoje jovens de 18, de 20 anos que já são donos de negócio, mas no geral é mais comum antigamente encontrar, né? Eu acho que pode falar. Nós vemos, né, na Joana d'Arc uma mulher, né, que amadureceu muito rápido. É claro, o contexto que nós estamos falando é de 500 anos atrás. Eu faço São comparação para as pessoas atrás. entenderem, né? Então, assim, a gente vê hoje em dia, com 15, 16 anos, a maioria das pessoas, dos jovens, não tem essa mesma mentalidade de responsabilidade e tudo mais. Isso. E uma menina com 13 anos foi levantada, assim, por Deus mesmo. E, assim, eu acredito que não só por Deus, mas as oportunidades que ela foi tendo foram portas abertas para que ela virasse essa revolucionária que ela é. Porque uma pessoa com 15 anos fazer parte da história e ser, assim, uma liderança decisiva para a vitória da França é algo que a gente fica muito, muito chocado e, ao mesmo tempo, assim, desacreditado de como ela era uma mulher forte, poderosa. Como a Kailane falou, ela não veio de berço de ouro, ela não era uma mulher nobre, com riqueza, com nome, mas mesmo assim, ela acreditava naquilo que ela sabia que era correto. Ela acreditava no país dela, ela acreditava que ela deveria sim lutar contra os ingleses e ser a favor do próprio país, da própria nação. E por causa disso, ela não desistiu daquilo que ela sabia que ela tinha que fazer e teve o seu papel extremamente importante na história. Que é algo que a gente percebe assim nitidamente. Teve a profecia de que viria uma jovem que libertaria a França. Sim. É forte essa profecia. Falando da idade, Maria, mãe de Jesus, eu vi alguns relatos que provavelmente ela teria 15, 16 anos também, nessa mesma faixa. Antigamente,
É o contexto da época, né? Era Engraçado bem é que, diferente. voltando nesse assunto aí de Maria, historiadores datam até que ela tinha 13 a 14 anos. Então, Aí, ó. assim, nós estamos falando quase da mesma época que a Joana via essas visões, com 13 anos. Então, a gente relatar, isso é bem curioso. E em relação à donzela, tinha essa visão que a França se perdia por uma mulher para ser salva por uma virgem, fazendo referência a Joana. Então, tinha toda aquela dádiva divina, aquela missão divina, que viria uma donzela para salvar o mundo. Interessante isso aí. Sobre essas profecias, você consegue falar um pouco dessas profecias, assim, citar algumas delas? A principal profecia traz a salvação da França, que ela tinha que vir para apoiar Delfim Carlos VII e tirar a dominação inglesa, que foi a profecia que mais tocava nela. Tanto que a gente vê que ela representa a França, junto com ele, para salvar. Então, assim, essa foi a principal profecia que ela viria a ter na França. E voltando à primeira fala do Senhor, tanto que ela diz a principal frase, que ela prefere morrer do que escolher o pecado. Porque esse era o pecado dela, era não seguir a profecia divina que ela veio, que era salvar a França do domínio inglês. Ela sabia o propósito que ela tinha, então ela sabia que ela deveria cumprir aquele propósito. Eu pesquisei um pouco mais a fundo sobre as profecias, sobre alguém que viria para salvar a França. E tem a profecia de Jean de Gerson e também da Santa Berengere. É mais ou menos assim. Mas bem citado. Essa profecia, principalmente essa profecia da Santa, dizia que uma jovem pura e virgem viria e se vestiria com roupas masculinas para se infiltrar no exército francês e assim conseguir vencer a guerra. E ela ia ser uma pessoa, né, um personagem crucial para o final da guerra, para a vitória dos franceses. Mas como que um exército de generais iam se submeter aos comandos de uma garota de 16 anos, gente? Eu acredito. É uma coisa assim impressionante. Realmente. É impressionante, gente. Eu acredito que Joana d'Arc devia ser uma mulher muito sábia. Na questão, assim, do falar, do se comportar. Porque nós sabemos que, principalmente homens ali num contexto de guerra, homens que tinham famílias, provavelmente, homens que já tinham visto muitas coisas terríveis, tinham perdido parceiros de guerra, talvez já lutaram em muitas outras guerras, estão lutando há muitos anos. Mas mesmo assim, eu acredito que a postura que ela teve, a postura de saber quem é, de saber onde está, saber para que veio, foi muito crucial. Joana d'Arc também, quando nós estudamos sobre ela, nós podemos ver que ela não chegou e deixou tudo do jeito que estava, não. Ela realmente mudou as coisas de lugar, vamos dizer assim. A rotina de trabalho, tirou pessoas que não deveriam estar no acampamento. Exatamente. Né? Ela mudou o contexto da vida desses cavaleiros. Ela mudou o posicionamento deles e acredito que até mesmo o pensamento deles sobre o que é ser homem, o que é estar naquela guerra, o que é certo e não é certo. Porque numa guerra a gente sabe, tinha muita briga, tinha muita luta e também tinha muitas coisas assim ilícitas, vamos se dizer, que os cavaleiros faziam. E assim, uma mulher estando ali, eu acredito que ela soube se posicionar. E só por causa disso ela não foi calada. Eu li que ela ela obrigou os soldados a frequentar a igreja, fazer os cultos, né, no caso a missa, ela obrigou. E ela expulsou do acampamento as garotas que chamamos hoje de garotas de programa, né, as prostitutas. Muitos homens ficam muito tempo longe da esposa, da família e também por condições pecaminosas, né, do ponto de vista cristão, tinham essa conduta leviana, profana, pecaminosa. Sim. E a Joana colocou pingo nos is, né? Ela mandou evitar essas práticas, expulsou essas pessoas que não estavam colaborando em nada com a guerra e obrigou a fazer as orações. Ela modificou todo... A palavra, agora passando um pouquinho para outro contexto, é que eu acredito que a Joana ela teve um pensamento de vamos tirar as distrações para que a gente possa ter um melhor resultado. E sim.
E também esse posicionamento dela, acredito, por ela ser uma mulher de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos obrigar a entrar. Nem sempre as pessoas vão entender o que está acontecendo, vão entender o que elas têm que fazer e os motivos pelo qual, mas mesmo assim nós devemos guiá-las ao caminho certo. E eu acredito que foi exatamente isso que ela fez. Ela sabia que se afastar daqueles ambientes errados, se afastar de companhias erradas e frequentar um ambiente novo, um ambiente mais tranquilo, ter um momento entre aqueles cavaleiros e Deus, ainda mais homens que devem ter passado por muitas coisas, seria algo que faria muito mais benefício do que malefício. Então, quando nós sabemos o que é o certo, o que nós devemos fazer, às vezes não é nem sobre querer, mas pela disciplina tem que ser feito. Então, eu não acho o posicionamento dela um posicionamento bruto nem nada, mas sim um posicionamento de alguém que vê, né, realmente as consequências boas daquelas atitudes, daqueles posicionamentos que ela estaria tomando. É interessante falar nisso, porque o que ela fez foi a cicatrização do eu. Ela trouxe um limite para aqueles soldados, porque quando eles tinham essa questão defasada entre não ir aos cultos, não orar e as prostitutas, a cabeça deles estava em outro lugar. Então, aquela situação, aquele afeto com a nação deles, aquela questão da guerra não estava ali, não era constante, estava fora. Então, quando ela traz a questão da religião, quando ela traz a questão de Deus, tudo ali centraliza. Então, a cabeça deles começa a mudar. O que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou focado no errado? Por que eu não sou constante naquilo que eu quero? E a religião e a questão da oração, ela não é só por uma questão divina. A religião também é uma parte política do eu, do ser humano. E quando a gente fala dessa politização da pessoa, nós estamos falando daquilo que trabalha com a nação. A gente não é a nação de Deus? Os cristãos não é a nação de Deus? Sim. Então, se ela reúne aqueles soldados como a nação de Deus, eles serão a nação francesa. E assim poderão salvar a França da dominação inglesa. Então, acho que foi uma jogada estratégica também. Ela era católica, ela trouxe aquela questão de Deus para as orações daqueles soldados, para tirar aqueles problemas, aquela falta de limite, aquelas impurezas do coração deles, para que os corações voltassem àquilo que era certo, para voltar para as famílias, para as viúvas, para os órfãos, para as crianças, porque era eles que eles iam salvar. A disciplina, né, que precisava ter, né? Eles não iam salvar só o rei. Eles iam salvar o reino francês. Então eram as pessoas. Jesus veio pelas pessoas. Então eles iriam para a guerra pelas pessoas. Então ela trouxe Deus para a nação, para que eles pudessem, através de Deus, irem em busca dessa... Como eu posso falar? Dessa vitória? Dessa vitória. Eu acredito, assim, que exatamente o que a Kailane falou, eu acho que mudou o sentido do que eles estavam fazendo ali. Porque, às vezes, eles poderiam estar ali só porque foram obrigados, só porque estavam cumprindo um papel, um chamado, mas eu acredito que naquele momento eles conseguiram entender o propósito deles. O propósito da guerra, o propósito deles estarem ali lutando, porque eles estavam gastando seu tempo, sua família, estavam se colocando em risco. Então, eles precisavam entender verdadeiramente qual que era o propósito. Vocês falaram uma coisa interessante, porque não era somente um propósito político. Exatamente. A religião, ela oferece para uma nação, para um exército, uma identidade muito mais profunda. Então, o soldado ali, ele não estava só cumprindo horário porque ele era soldado, ele não estava ali só um funcionário do exército francês. A religião deu para ele uma causa verdadeira para ele lutar. E que ele mesmo acreditava. É muito interessante isso. Para o nosso público, a Guerra dos 100 Anos começa no ano de 1337 e termina no ano de 1453. Na verdade, ela vai mais do que 100 anos, vai a 116 anos. A causa desse conflito, às vezes podemos encontrar alguns desencontros de algum portal para outro, mas vem de um conflito dinástico. Ou seja, um ducato inglês chamado Aquitânia, ele foi confiscado pelo rei francês Felipe VI. O rei inglês, Eduardo III, reivindicou o trono francês, porque
o Eduardo III, ele era filho de uma francesa. E daí, quando a França fica sem rei, quando o rei morre, o rei Eduardo III acha no direito de anexar território da França. É nesse contexto que começa a Guerra dos 100 Anos. Esse podcast, do CMTO News, ele vai ser publicado no canal do YouTube História em Conexão. Alguns flashes a gente coloca no CMTO News, no Instagram. Enviamos também para a TV Assembleia. Agradecemos aqui a TV Assembleia por divulgar o nosso trabalho. Provavelmente vocês serão também, né, exibidos lá o nosso podcast lá na TV Assembleia para o público geral. Quanto a você, é curtir, é compartilhar. Pegue esse projeto, indique para alguém. Um projeto voltado para a história, com os alunos do Colégio Militar que estudam o conteúdo e vêm aqui apresentar esse conteúdo maravilhoso. Curta, compartilhe. E o que foi falado aqui? Ficou alguma dúvida, alguma coisa polêmica, uma pergunta? Queremos saber a sua opinião nos comentários. Beleza? Vamos lá. Sim, Kailane. Essa aqui eu vou fazer diretamente para a CMTO News, Ana Beatriz Câmara Maia. Acertei? É Maia Câmara. Maia Câmara. Sim. O exército francês era comandado por um cara chamado Robert Baudricourt, nome complicado. É um nome bem complicado. Enfim, faça uma descrição desse personagem. O Robert, ele foi um cavaleiro nobre francês do século XV. E ele era o capitão da guarnição, que é como chamava naquele tempo. Ele que foi o capitão naquela época. E ele foi um nome muito importante, inclusive na questão de Joana d'Arc. Porque ele foi um grande aliado dela. Ele foi alguém que estava ao lado dela nas batalhas, que estava ao lado dela no comando daqueles cavaleiros. Então, assim, ele foi um cara muito importante e um cavaleiro, assim, que se destacou naquele tempo. Ele era o capitão da guarnição da Real de Vancouleurs, né? E no começo, quando ele percebe que Joana d'Arc tinha essa questão da reivindicação dela, ele era até meio cético em relação a isso. Pelas questões dela ser mulher e tal, na época. Não ter treinamento militar, ela não tinha tratamento militar, não tinha. Mas ela queria reivindicar, aquela missão divina dela queria trazer ela para isso. Então ela ia buscar a todo custo. Então ele acabou cedendo após a pressão popular da época, que também acreditava na Joana, que foi junto com ela para ela conseguir, e ela permitiu que ela tivesse acesso ao Delfim Carlos, né? Que era vamos supor, o rei provisório na época, que buscava... Na verdade, o Delfim, que chama, né? Delfim, ele é o filho, ele era um aristocrata da nobreza e filho do rei, né? Eu não vou saber explicar porque é questão dinástica, ela é meio complexa. Sim. Né? Mas ele era uma figura nobre que queria reivindicar... lembrei. Ele queria reivindicar o trono da França. Sim. Delfim significa filho do reino. Como a coroa francesa, o trono francês ficou vago, porque não teve sucessor, ele queria reivindicar o trono para ele. E o Eduardo, rei da Inglaterra, achou no direito de anexar a França. O contexto é por aí. Sim, exatamente. Sobre o que a Kailane falou, ela tinha muito bem posicionado o que ela queria. E ela sabia que, como mulher, ela chegar assim, ai, nossa, vou ela chegar e falar o que eu quero e ele vai fazer. Não era tão simples. Mas ela não desistiu, ela continuou persistindo e, por causa disso, ela conseguiu chegar ao objetivo dela e falar, né, com as lideranças mesmo, para falar aquilo que Deus tinha dito a ela. E também, ela foi uma pessoa que, depois de certo tempo, começou a ser apoiada pela nação, né? Sobre o que eu estudei, eu vi que teve uma época, quando ela começou a falar tudo aquilo que Deus tinha dito a ela, começou a se posicionar, muitos generais, muitos homens nobres do poder não concordaram, principalmente pelo fato dela ser mulher, mas com o apoio da população, ela conseguiu ter mais voz
ter mais... Ela conseguiu se posicionar melhor. E assim, eles acreditaram. E também por causa que a França perdeu uma guerra durante essa análise, né? Do que o que ela estava falando era verdade. E ela falou que a França iria perder se ela não intervisse. E exatamente o que aconteceu. A França perdeu e eles perceberam. Nossa, ela realmente tá certa. Vamos ouvir o que ela tá falando. Eu acho que uma sociedade antigamente, ela tinha uma vocação mais religiosa, a própria sociedade. Acredito que hoje não faria tão efeito, assim, é muito difícil. Você chegar no exército ali da, vamos supor, Ucrânia e Rússia, né? De repente sai uma mensagem lá de alguém chegar no exército. Hoje eu acho que os aparatos burocráticos estão muito mais rígidos. Também acho. Hoje. Mas tudo tem seu tempo, né? Sim. Tem uma questão até que eu coloquei aqui, né? Como é que eram os tempos da França? Quando a gente fala que havia um território, um ducado francês que foi anexado, um ducado inglês que foi anexado pela França, ao contrário, desculpa, quando a Inglaterra anexa alguns territórios da França, não é somente a se anexou. Isso consiste em uma presença de uma elite inglesa na França. Isso consiste do exército inglês andando nas ruas das vilas, oprimindo, saqueando propriedades francesas. Vocês assistiram, não sei se você já assistiu, mas fica uma dica se não assistiu, um filme da Joana d'Arc de 1999. Depois eu coloquei algumas imagens, vai aparecer. O exército inglês, a Inglaterra, ela enviou o exército para a França, e esse exército, ele oprimia os franceses. Tinha casos de... No filme retrata um pouco isso. De saques, de matança, assim, coletiva. Então, era uma opressão de fato, né? A França estava mesmo numa situação muito complicada. E até a Joana d'Arc aparecer, a França estava numa sucessiva série de derrotas. Sim. Era por pouco não vira inglesa. Por pouco. A França passou por aqui para não virar um ducado inglês. Verdade. Foi não. Durante a época que a Joana d'Arc, né, apareceu, surgiu, né? Foi na época que estava ali no meio da Guerra dos 100 Anos. E foi a época que realmente os ingleses começaram a tomar os territórios da França, depois que o Tratado de Paz tinha se encerrado, né, tinha sido quebrado, eles realmente começaram a ter guerras muito frequentes. E a França perdia em quase todas essas guerras. Ela começou a ter uma perca de soldados muito grande, começou a ter derrotas atrás de derrotas, e os ingleses e seus aliados estavam cada vez mais tomando mais territórios. Naquela época, quando Joana d'Arc surgiu, até mesmo Paris e o norte da França estava sendo tomado pelos ingleses. Então, a chegada de Joana d'Arc e o quanto ela conseguiu, né, fazer com que a França voltasse a ser vitoriosa contra os ingleses foi algo que mudou muita coisa, porque eles estavam vindo de um tempo de derrotas. Sim. Então, uma mulher que chegou e se posicionou e conseguiu trazer vitória ao seu reino foi visto como uma coisa muito boa. E fazer os homens aceitarem uma sociedade bem masculinizada. No exército ele é bem masculinizado. Sim. E aceitar a presença de uma garota de 16 anos. Exatamente. Eu acredito que como eles começaram a ganhar... É curioso isso. Pior, né, pessoal? Mas, assim, eu imagino assim, você tem quantos anos, Ana? Eu vou fazer 17 semana que vem. Aí, ó, você era mais velha do que a Joana d'Arc. Né? Meu sonho era ser revolucionária, assim. Eu recebo. Mas a moral nacional da época tava tão em declínio, né? Tava precisando. Tava precisando de alguém, assim, para dar uma ajudinha, né? E do ponto de vista... Porque, assim, na história, a gente aprende a falar de forma menos religiosa. Sim. Por isso que a gente aprende a falar assim, do ponto de vista religioso. Não que eu não acredite, mas é uma maneira do professor de história. Do ponto de vista católico, cristão, né? Do ponto de vista religioso... eu sei que muitos ateus não acreditam nessa vida espiritual, mas Deus capacita as pessoas, dá poder e dá autoridade, né? Com certeza. Joana d'Arc dá pra gente ver que ela foi uma mulher usada por Deus. Eu não acredito que uma mulher que tinha, assim, sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, foi levantada
numa nação Por em meio a uma acaso. guerra por acaso. É claro que não. Ah, ela não acordou um dia, ai, vou fingir que tal coisa aconteceu. Duvido. É. E o que mais prova isso são os resultados. São os fatos de que ela teve resultados mesmo. Quando ela falou que ela viria para ajudar o reino da França a ser vitorioso, foi exatamente o que ela fez. Ela não falou algo da boca para fora. Ela realmente fez aquilo que era o propósito dela e o que ela tinha que cumprir. Até porque se fosse conveniente para ela, né? Por que a França? Se tava tanta guerra, se tava tão difícil. Seria muito mais fácil se ela falasse, não, quero abortar, quero ir pra Inglaterra. Vou fazer a missão lá. Não vou seguir a profecia. Ela escolheu logo a parte mais difícil. Então, será mesmo que a profecia não era verdade? É Porque verdade. é algo muito forte. Ela É. buscar o mais difícil e lutar por aquilo até conseguir. Se fosse por motivos egoístas dela, eu acredito que faria muito mais sentido ela se aliar aos ingleses Sim. que estavam ganhando a guerra. E assim, Porque houve genital, provavelmente houve parte da França que se aliava, né? Sempre tem aqueles... certeza. E ela ficou do lado mais fraco, né? Exatamente. Pois não. Tanto voltando aqui, quando a gente fala que a Joana d'Arc ela não tinha títulos, na questão das divisões internas, quando ocorreu a questão da Inglaterra, que eles estavam vindo saquear, que eles estavam roubando essas terras, muitos nobres franceses abortaram. Muitos nobres franceses falaram, não, nós agora vamos dar o nosso espaço para os ingleses e deixaram eles passar. Fugiram. Você falou uma coisa que na hora que eu expliquei eu esqueci de mencionar mesmo. Quando fala a Inglaterra tinha interesse pelo trono francês, não era só interesse. Propriedades estavam sendo roubadas pelos ingleses, né? Estavam sendo empossadas por eles, então era uma situação difícil. Muitos nobres simplesmente levantaram os braços fora. Podem levar, eu não vou atear vocês. Então, sabe, a moral Se renderam facilmente. se rendendo facilmente. Então tinha muitas Mas uma divisões garota de internas. 16 anos não se rendeu. Na França. Então, muitas pessoas não queriam, outras pessoas queriam. Então, virava aquela guerra entre mesmo os franceses. Vai sim, porque senão a gente vai perder mais. Senão eles vão ficar zangados, senão eles vão voltar. Então, já estava tendo aquele embate entre os franceses que eram contra os ingleses, aqueles que eram já a favor. Então, onde estava a moral da nação? Onde está aquela nação conjunta que lutava até o fim? Então, não foi só uma questão de guerra, de sangue. Foi uma questão da nação ali. Ela Porque- levantou o brilho da nação, cara. Sim. Se uma menina de 16 anos tem coragem de enfrentar um exército invencível, por que eu não vou me aliar a ela? Sim. Ó, que legal, cara. É santa ou bruxa, Kailane? É santa. Sim. E também, naquela época, com as frequentes, né, derrotas da França, o exército estava revoltado. Dá pra gente ver na história, estudando, pesquisando, a gente vê o quanto o exército estava se revoltando contra a monarquia. Porque eles estavam vendo que eles não estavam tendo resultados. Então, como a Kailane falou, nossa, os ingleses chegavam e aí eles queriam tomar as terras e as pessoas simplesmente levantavam as mãos e falaram, pega, é de vocês. Porque eles não tinham mais aquele amor, nossa, eu vou lutar pela minha nação. Ai, nossa, eu sou patriota, eu luto mesmo, eu tenho... Pela minha terra, pela minha família. Sim, eles não tinham mais isso, porque eles não tinham mais esse apego emocional, esse amor mesmo ao seu reino. Não era mais assim, ainda mais, eu acredito que ainda mais por causa das consequências da guerra mesmo. Ela resgatou um pertencimento, um sentimento de pertencimento, de patriotismo. Exatamente. Que tanto que quando termina a Guerra dos 100 Anos, lembra do nosso trabalho ano passado, Kailane? Que uma das consequências foi o nascimento desse sentimento patriota. Né? Interessante. Até aqui, depois nós vamos concluir falando um pouco dos feitos da guerra, mas peço para a nossa produção passar aqui algumas imagens. Joana d'Arc, Santa ou Bruxa, né? Professor César Augusto, com Kailane e Ana Beatriz. Claro que não havia fotografia, apenas uma imagem para ilustrar, né? Joana d'Arc. Imagina uma menina vestida as armaduras de um exército, cara. Eu fico pensando. Eu lembrei de Davi, né? Davi teve dificuldade de ser Poderia magra. pedir para voltar a imagem, para a gente falar sobre isso? Sim, pode voltar a imagem, por favor? É engraçado a gente falar, porque tem a questão das vestes masculinas, né? Da visão que falava que iria vir uma donzela com umas roupas masculinas. Olha a forma como ela se vestia. Olha a armadura. Ela teve que se masculinizar, cortar o cabelo, né? Não teve? Na época não era
aceitável uma mulher de cabelo curto. O cabelo era grande, tinha que ter feitos femininos. Então é interessante a gente olhar. E olha como os olhos delas estão para cima. Olhei para cima. Olhando a temência de Deus, para onde ela estava seguida a se voltar. Ela não importa o que fizesse, ela ia se voltar a isso. Ela ia se voltar a seguir o que ela veio fazer, a profecia divina. Então as vestes, a espada encruzilhada na mão dela, onde ela não solta e até mesmo segura a segunda mão na parte mais afiada, mostrando que aquilo ali era o que ela ia seguir, mesmo que doa, mesmo que ela precise mudar a aparência e mesmo que ainda ela esteja centralizada. Pode doer, mas eu vou seguir. Pode ser ali, mas eu prefiro morrer do que voltar a não seguir essa profecia. Então é muito interessante a gente olhar essa imagem, porque retrata exatamente o que ela veio fazer. Sim, dá pra ver Bem observado, viu? o sacrifício dela também, assim, ela sabia que, assim, como mulher, ela talvez não iria conseguir conquistar, mas mesmo assim, ela, como a gente diz, né, ela deu um jeito. Ela viu que ela precisava tomar uma postura diferente. E, assim, parece algo tão sutil, né? Como a Kailane falou, uma roupa, um cabelo, a forma de olhar. Mas não é, nós vemos que tudo tem um significado. Ela ali cortou o seu cabelo, vestiu roupas masculinas, não porque ela se igualava aos homens, mas sim porque ela sabia o que ela tinha que fazer para chegar no seu objetivo. E mesmo não estando nos padrões, né? Ela mesmo assim se encaixou nos padrões para poder conseguir cumprir o propósito dela. Se Deus deu uma missão, cumpra, que ela falou assim, eu vou cumprir, não tem como falar não, né? Exatamente. Pode... aqui é só um resumo, né? Joana d'Arc nasceu em Domremy, ó, o nome. Vira no você já falou, Kailane, né? No nordeste da França, tal, em 1412. Para a gente não ficar na mesma coisa, mas já foi falado. Pode passar. A França, no século XV, a França enfrentava consequências da Guerra dos 100 Anos, um conflito dinástico que se estendeu ao longo dos 116 anos, que foi marcado por alguns intervalos. O desentendimento entre franceses e ingleses iniciou em 1328, quando Carlos IV, rei francês, faleceu e não deixou herdeiros diretos para assumir o trono. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou ter direito ao trono francês porque possuía descendência com Carlos IV por via materna, ou seja, Carlos IV, ele era pai de uma princesa francesa, de uma princesa que casou com Eduardo III. Né? Eduardo III é casado, filho de uma francesa, que é da família de Carlos IV. Espero que o público esteja entendendo. Acontece que a possibilidade de uma monarquia inglesa, desculpa o erro aí, ser coroado como rei da França não agradou a nobreza francesa. É como se fosse assim, o presidente do Brasil vai ser o argentino. É confuso. É confuso. Imagina, só para o público entender, imagina que, de repente, o rei do Brasil vai ser um argentino. É uma coisa que não dá certo. Então, a nobreza francesa não ficou... Ninguém ia se agradar, né? Mas você citou que, mesmo assim, alguns não lutaram e se renderam facilmente. E a Joana d'Arc, ela foi esse brio, né? De falar, não, nós vamos lutar pelo nosso país. Que temia que isso fosse transformar em perda de autonomia, etc. Pode passar? Assim, né? Eu vou ler porque é importante, é uma parte histórica. Assim, a pretensão de Eduardo III foi rejeitada com base na Lei Sálica, amado público, Lei Sálica, lei francesa que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono do país. Assim, Felipe VI, que é o Delfim da França, foi coroado rei francês, o que criou certo desgaste nas relações entre Inglaterra e França. A aliança da França com a Escócia acabou motivando o início da Guerra dos 100 Anos. Pode passar? Estima-se que Joana d'Arc morreu aos 19 anos de idade, em 30 de maio, olha, nós estamos no 16 de maio, sexta-feira que vem, dia 30, faz o aniversário da morte dela, em 1431, após ter ido do céu ao inferno em sua rápida existência na França medieval, governada por Carlos VII.
cujo reinado durou de 422 a 1461. A jovem de origem camponesa é conhecida também como a padroeira da França e foi canonizada pelo Papa Bento XV em maio de 1920. E como detalha a Enciclopédia Britânica, que está a fonte de onde nós tiramos essa informação. Próximo. A estátua de Joana d'Arc com armadura de exército diante da Catedral de Saint-Étienne, na França. Quer falar da imagem ou pode passar? Pode passar. Joana d'Arc foi aceita no fronte porque a situação era desesperadora para a França. Acreditando já ter perdido a Guerra dos 100 Anos, o Carlos foi aconselhado a aceitar a ajuda dessa camponesa, que estava convicta que poderia levar o exército a vencer em Orleans. Com ela, as tropas francesas partiram para o local em 27 de abril de 1429, mesmo sabendo que a cidade estava já sitiada pelos ingleses. Pode passar. Ferida, Joana d'Arc venceu a primeira batalha que participou, segundo detalha a Enciclopédia Britânica. Um dos confrontos vencidos pela ex-camponesa ocorreu nos dias 6 e 7 de maio de 1429. Mesmo ferida, ela seguiu lutando, o que teria incentivado outros soldados a fazer o mesmo. Ela foi uma inspiração para o exército. Sim. Os ingleses deixaram a região e, com a vitória, Joana foi recebida por Carlos. Ela ainda se envolveu em outros cercos e batalhas, até que o exército inglês foi derrotado de vez naquela parte do território em 18 de junho de 1429. Pode passar? Capturada, Joana d'Arc, ela foi capturada pelos ingleses. Nós vamos finalizar falando sobre isso. E o Delfim foi um pouco sacana com ela, eu achei. Porque ele não socorre ela. É realmente assim, algo que a gente vê. Mexe, né? Até fugi aqui do texto. Ele teve a ajuda dela, ele recebeu a ajuda dela, e mesmo assim, vendo ela numa situação de perigo, porque, querendo ou não, talvez se ele tivesse feito algo, se ele tivesse se posicionado, ainda mais como uma figura nobre, como homem também, talvez eles teriam ouvido o que ele teria para dizer. E mesmo assim, ele preferiu se calar, ficar na sua, né, como a gente diz, e deixar com que eles tomassem as suas próprias conclusões sobre quem ela era, em vez dele tentar ajudá-la da mesma forma que ela ajudou ele. Exatamente. Após a coroação de Carlos VII, foi capturada, né, pelo exército de Borgonha, já falamos, e levada a julgamento. Detalha a enciclopédia. Mas o novo rei da França, e por quem ela havia lutado, nada fez para defendê-la. Carlos deixou que a jovem passasse por um julgamento. O julgamento foi um julgamento muito enviesado, né? Muito mal conduzido, muito intencionado, por um julgamento no qual acabou acusada de ser herege e condenada à morte. É aqui que ela foi acusada de bruxaria, porque uma mulher que viu uma visão, tá vendo coisas, né? Pode passar. É uma gravura mostrando como ela guiando o exército francês. Pode passar. Santa Joana d'Arc, né, para a Igreja Católica era Santa Joana d'Arc, padroeira da França, 30 de maio. Pode passar. Aqui é a imagem de um filme com Mila Jacovy, eu não vou lembrar o nome dessa moça. Joana d'Arc, de Luc de Besson. Fica a indicação para o nosso público. É um filme muito bom, é um pouco longo, mas retrata a história de Joana d'Arc. Pode passar. Em 1414, nasce em Doremi, já falei, né? Pode passar, repetir. Pode passar. Pode passar. Essa é a atriz que interpreta Joana d'Arc. No filme. No filme, exatamente. Pode passar. A coroação de Carlos VII em Reims só foi possível porque Joana d'Arc liderou a conquista dessa cidade, para depois ele não fazer nada. Exatamente. Dá pra ver o quanto ele não recebeu mesmo aquilo no coração dele, como a gente diz. Dá pra ver que ele não estava grato realmente ao que ela tinha feito. No filme, mostra o julgamento. Um julgamento todo intencional para ela confessar que ela era uma bruxa. E ela foi queimada na fogueira. Pode passar? Eu acho que é a última mesmo. É a última, né? É a última, sim. Então, nosso tempo está meio se esgotando já, né?
sobre o que nós falamos aqui, sobre essa parte final do julgamento, que ela foi queimada na fogueira. Quer fazer um comentário para a gente ir para a parte final? Então, a gente sabe que na Europa vivia aquela visão católica da época. Então, eles abusavam muito da religião, através da política, para trazer a seus bens convencionados. Quando a gente lembra desse julgamento, quem você acha que tinha nesse julgamento? Apenas homens. Isso. Homens bem convictados sobre o que iriam fazer. Eles já sabiam o que queriam. A sentença já sabia do que... Eles já Ela tinham foi opinião vendida. estabelecida. Já tinha sentença. E ela tinha sido vendida para os ingleses. Quem julgou? Quem capturou ela? E os ingleses. Não tinha ninguém para defender. Carlos atirou a mão, assim como os outros franceses, quando houve o saqueamento. Ele foi covarde, eu acho que o rei francês... Foi sim. Se alguém, professor de história que estiver nos assistindo, tiver uma informação mais detalhada, pode colocar embaixo. Mas a minha percepção como professor foi um pouco de covardia da parte dele. Dá pra ver, assim... Vocês devem concordar com isso também, né? Sim, é como a Kailane falou. Sendo sincero, foi um julgamento injusto. Ela foi presa e foi julgada por pessoas que já tinham os seus próprios preconceitos de quem ela era. Eles já tinham as suas opiniões estabelecidas sobre o que eles pensavam, sobre a postura dela, sobre quem ela era, sobre o que a imagem, o que ela representava. Então, assim, e a única pessoa que podia defendê-la, né, para que isso fosse um julgamento justo, seria o rei que tirou, né? Tirou o corpinho de fora. Exatamente. Ele deu uma de Pilatos, lavei a mão, não faço nada. Exatamente. Então, assim, ela ser julgada já é algo ruim. Mas nós até entendemos, porque ela podia ser uma ameaça para o governo inglês, já que, do nada, uma menina aleatória tinha aparecido e começado a vencer a guerra. Até que isso dá para entender. Mas agora é um julgamento muito injusto uma adolescente ser julgada por pessoas que já sabiam a opinião que tinham sobre elas e nem ter a oportunidade de se defender. E um julgamento, assim, que ela teve uma condenação realmente, assim, muito intrigante, porque ela foi condenada por usar roupas masculinas e por ouvir vozes divinas que, na convicção deles, eram um pacto com o demônio. Então, assim, eu fico reparando que eles acreditam que pode haver uma relação entre ela com o mundo espiritual na questão do maligno, mas não conseguem acreditar que ela também possa ter uma conexão com Deus. Para eles, tudo bem ela ouvir a voz do mal e tomar essas posturas pro mal. Mas agora, por que ela não poderia... Por que essa voz, né, não poderia ser uma voz divina para o bem? Eles não pensam dessa mesma maneira. E ela foi julgada por pessoas que ela havia vencido. Então, existe um conflito político. Era óbvio que ela ia ser condenada. Claro, porque eles não estavam com raiva só, não, vamos julgar ela aqui, mas a gente é neutro. Não, ela me venceu, ela me humilhou, ela matou os meus soldados. É claro que eu quero me vingar dela, é claro que eu quero justiça, eu quero que ela pague, eu quero que ela sofra. Então não foi um julgamento justo. Foi uma mulher inocente que foi acusada de bruxaria, sendo que ela não tinha nada a ver. Foi Por isso que eu fiz a pergunta, santa ou bruxa, né? E criou... Pois não. Interessante porque aqui eu achei o documento. O julgamento de Joana, em 1431, foi altamente político. Mas olha só o contexto depois. O tribunal era composto em grande parte por aliados ingleses e franceses pró-borgonhões. Que eram franceses, mas eram... aliados. Aliados da Inglaterra. Foram os que venderam ela. Os franceses venderam ela. Foi traída. Foi traída. Foi traída. E a acusação de bruxaria ou heresia era conveniente para deslegitimar a coroação do Carlos VII. Pois uma mulher não poderia defender. E se constasse que ela era bruxa, não defendeu ninguém. Se não defendeu ninguém, Carlos não tem que ter trono. Olha isso. Tirando ela, tirava ele. Exatamente. Dá pra ver também que a gente vê que o posicionamento de Carlos não foi só sobre, eu gosto dela ou não, mas foi um contexto político.
Porque ele sabia que uma mulher que estava sendo acusada de bruxaria, Ele não quis se envolver, ele né? não queria se envolver, porque tem uma imagem ligada a uma mulher que praticou bruxaria. Imagina, o trono dele foi apoiado por uma bruxa. Exatamente. Né? Tem sido dado... A população francesa não apoiaria. Porque se você pensar, né? Nossa, vamos coroar um rei. Mas um rei que tem pacto com bruxas, que anda com pessoas que praticam Vai bruxaria... querer ser queimado junto. Vai deslegitimizar, Exatamente. Deslegitimar, desculpa. Ele a palavra. preferiu não defendê-la, ele preferiu ser omisso, ser negligente com ela, porque não queria vincular o nome dele com o nome dela. Ele se preocupou muito com a questão social e não com a questão divina, né? Como ela Exatamente. se preocupou, né? E ele foi muito egoísta, né? Sim. Dá pra ver o quanto ele foi egoísta, porque ele só pensou em si mesmo. Alguns historiadores colocam, eles não partem para esse lado religioso, né? Eles vão falar que quando a Joana d'Arc morreu, criou um dilema entre a França e a Igreja. A Igreja, depois, para poder resolver a situação diplomática com a França, canoniza a Joana d'Arc por questões políticas. Tem essa interpretação histórica. Né? Mas assim, geralmente os historiadores, eles partem para um lado muito materialista. Eles desconsideram, né? O contexto religioso. Eles, não Sim, todos, sim. mas a maioria desconsidera. Sim. Eles olham só para o lado político. Quando eles vão falar das igrejas, das religiões, sempre eles retratam o caráter político. Nas horas de reforma protestante, eu citei um pouco isso. Sim, verdade. Né? A igreja, antes de ter um papel político, e também com certeza tem, mas ela tem um sentido de missão, de salvar almas, Sim. que, infelizmente, onde os meus colegas professores de história e os historiadores que pesquisam, a maioria não olha para esse lado, que eu lamento por isso. É porque, assim, é algo que eles omitem, porque eles, assim, não vão colocar como fato aquilo que eles não acreditam. Então, eles colocam a igreja como se fosse um contexto somente político. E não é. A igreja tem um contexto político, porque mas não somente isso. A história não pode criar narrativa sem concreto, sem documento. E essas questões espirituais são questões de fé. E muitas vezes o arcanjo Miguel apareceu para Joana d'Arc. Quem fala isso? Joana d'Arc. Tem como provar isso? Não tem. Aí o historiador, ele se limita, é um pouco limitado nesse sentido. A questão da ciência, né? Tem que ser palpável, eu tenho que provar, eu tenho que ver com os meus próprios Mas olhos. até onde vai esse limite da ciência, não é mesmo? Exatamente, é questionável, né? Totalmente questionável. E é isso. Bacana. Você que nos acompanhou até aqui, curta, compartilhe e vamos para a parte final. Beleza, estamos de volta agora. Umas perguntas, é breve, entendeu? Vamos aqui conhecer aqui as nossas convidadas. A entrevistada Kailane, mas como a Ana Beatriz também é a primeira vez que está no podcast, vamos fazer umas perguntas breves, né, por conta do nosso tempo, do tempo do projeto aqui. Vamos aqui, fala em poucas palavras, um pouquinho sobre a sua história e depois fala sobre você. Vamos começar por ela ser entrevistada. Fala, Kailane. Bom, eu comecei... Assim, você nasceu onde? Itafumira veio de que lugar? Tá bom. Veio de Hollywood. Tô brincando. Quem dera, né? Veio de Doremi, lá da França. Eu sou de Palmas aqui mesmo, porém eu morei um tempo fora e acabei vindo do Mato Grosso. No ano passado eu cheguei ao colégio. Primeira vez que eu estudo no colégio militar. Oh, que legal. Então foi uma experiência nova, sabe? Integral, modelo novo. Mas eu gostei muito do projeto da escola. E por que ser braçal? Por quê? Você sabe que eu vou pegar no teu pé. Por que você quer ser braçal? Porque eu já sou braçal, não é mesmo? Então, assim... Por que você já é braçal? Porque eu sempre gostei da profissão. Eu sempre gostei de liderar. A questão de ser fiscal, saber que eu estou no comando, saber que eu vou estar ali de olho, sempre à frente. É interessante. Sempre saber de tudo, sempre estar bem informada. Sempre me chama a Samara, que sempre está no podcast, toda vez eu falo para ela, eu provoco ela com relação ao curso que ela frequenta. Se Samara estiver assistindo, vou assistir esse projeto aqui, ela vai ver essa parte que eu citei ela aqui.
Então você veio para Palmas, gostou do Colégio Militar, você gosta de ter cargos de liderança e o curso... Qual é o seu curso? Fiscal, ele te oferece essa oportunidade, é isso? E você, Ana Beatriz? Minha família é toda do Pará, mas meus pais casaram aqui em Palmas e eu sou daqui desde sempre, nascida e criada. Um pouco diferente da Kailane, eu estudo no Colégio Militar desde o 6º ano, hoje em dia eu estou no 2º ano do ensino médio. E já faz muito tempo que eu estudo no Colégio Militar. Eu sempre gostei muito desse regime do militarismo, dessa postura, né, de ter esses princípios, de ter hierarquia, disciplina. Eu sempre gostei demais disso. Então, assim, já estou aqui há muito tempo. Desde que eu entrei na Unidade 2, desde que eu comecei a fazer ensino médio, eu tenho participado muito dos projetos de história com o professor César e tudo mais. É uma área que eu gosto muito, me interesso muito. Amo história, amo falar, amo estudar sobre isso. Acho incrível a gente estudar sobre o motivo das coisas serem como elas são hoje em dia. Às vezes a gente vive assim, a gente não sabe, né? E eu tô no 2º ano, pretendo, em nome de Jesus, né? Quero passar na minha universidade e eu também quero fazer direito para também fazer concurso para mim também continuar com o militarismo na minha vida. Que é um sonho aí desde pequenininha. Que legal. Agora, é verdade que quando os alunos vão para a 3ª série, eles esquecem dos que estão na 2ª e 1ª série, que foi o professor do passado? É verdade, Kailane? Não, não é verdade. Certeza, Kailane? Certeza. Não é a sua verdade ou não é a verdade coletiva? Eu acho que é uma verdade coletiva. Porque eu quero saber se a Ana Beatriz vai me cumprimentar quando ela estiver na 3ª série. Porque geralmente eu sempre prefiro ficar na 2ª série, né? Tanto que tem outro professor de história agora na 3ª série. Eu acho que é uma verdade coletiva porque eu tô pegando o pedaço que eu quero ver você. Fica uma sensação, sabe? Bons professores sempre ficam no coração. E aqueles professores que às vezes vêm ali só de passagem, são professores que com o tempo vai entrando na área do esquecimento. Não é uma coisa que a gente pode controlar, é a memória. Tem uns que marcam mais, né? Tem uns que marcam mais. Tanto pro lado muito bom, quanto pro lado um pouco ruim. Você acredita que, eu lembrando do meu ensino médio, eu lembro mais dos meus professores do primário, do fundamental, do que do... É uma coisa impressionante, né? Também porque o ensino médio é um momento, assim, mais... Vamos ser sinceros, é muito mais correria, muito mais responsabilidade. Quando a gente é criança, a gente é mais afetivo, tem a questão mais afetiva mesmo. Aí ali, por exemplo, a gente mesmo que estuda o dia todo, é muitas matérias, muitos conteúdos, preocupações. Não tem eu mesmo. Muitas ações a fazer, aí termina se envolvendo, né? E também tem a vida pessoal de cada um. Eu mesmo, a minha vida fora do colégio é muito mais corrida que a no colégio. E olha que eu passo 10 horas no colégio. Então, assim, é algo que pega muito. Mas sempre, como a Kailane falou, tem professores que marcam. Eu queria que você fizesse a comemoração, porque ela tem um jeito de comemorar muito engraçado. Yes! Tal! Aí eu andando, e ela não sabia que eu estava atrás. E ela... Yes! É porque eu tinha recebido a notícia boa, aí eu tava muito feliz. Aí tinha uma outra colega de sua que estava atrás, ela olhou para mim. Ei, professor, ela aqui. Aí você, yes! Aí você olhou para mim, professor, obreira, pastora, tal. Olha, Amém. Eu desejo, eu tive uma infância bem religiosa. Eu vou confessar, não é segredo, já conversei com algumas pessoas sobre isso. Quando eu entrei na faculdade, eu me iludi com algumas correntes ideológicas e me afastei um pouco de Deus. Mas agora, eu estou me voltando para minhas raízes. Bem, então, assim, quando eu vejo vocês bem religiosas, eu vou ser sincero. Na faculdade eu já vi muita gente entrar bem religioso e sair. Por mais que haja a ciência que prova, não prova, tudo bem. Mas eu acho o caminho mais seguro. Mesmo se as pessoas não acreditam, mesmo que coloque dúvidas, mesmo que vocês encontrem dilemas, hoje eu vejo que é o caminho mais seguro. Dúvidas eu tenho. O professor de história geralmente tem muitas dúvidas com relação a Deus, porque não, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu prefiro ter dúvida do lado de Deus do que sem Deus. Porque do lado dele, um dia, ele vai revelar pra gente, né? Sim, mas... Então, é a minha escolha que eu fiz. Deus, assim... Tem uma música que diz Ninguém Explica Deus. Ela é uma música que eu acho que todas as religiões que são cristãs, que acreditam em Cristo, vão concordar
que é pela questão que Deus é muito maior do que a gente consegue explicar. Nós somos meros humanos. Se Deus, na grandeza que ele tem, fosse tão fácil na nossa cabecinha limitada, explicar com todos os detalhes, ele seria muito pequeno para caber na nossa mente, na nossa visão. Então, assim, Deus ele é muito maior do que nós conseguimos explicar, expressar. Então, sim, às vezes há dúvidas. Sim, às vezes a gente não consegue explicar. Mas é aí que entra a fé. Não é algo que você explica, é algo que você sabe, é algo que você acredita. E quando nós conhecemos mesmo a Deus, nós não precisamos de explicações, de falar, ai, porque foi assim, aconteceu assim, e é por causa disso e tudo mais. Nós só acreditamos pela fé. Então, é algo que, da mesma forma que Joana d'Arc, ela não tinha uma... Como é que eu posso falar? Ela não tinha, assim, um cenário favorável. Mas mesmo assim, pela fé que ela tinha, ela acreditou naquilo que Deus tinha entregado a ela e ela continuou em direção ao seu alvo, em direção ao seu propósito. Então a gente vê o quanto ela foi uma mulher de fé e uma mulher que conseguiu viver aquilo que Deus tinha para ela. Eu vejo que vocês duas, mais que tenham orientações religiosas diferentes, denominações, vamos falar assim, mas ambas são cristãs, ambas são líderes, né? Ela tem espírito de liderança, né? E você também tem. Fiscal. Agora uma pergunta, você é braçal ou é estudante? Sou estudante. Aê, Kailane! Te provoquei, Kailane. Se defenda. Eu continuo sendo estudante da mesma forma. Eu também. Nós duas somos Você estudantes. é braçal do Fitinha? Você vai ou não? Não sou, gente. Não fiz curso. É estudante, dedicado ao Cemitério News. Eu tenho o sonho de passar no segundo ano ainda no vestibular, para me poder, no próximo ano, já ingressar na faculdade. Porque a minha vida fora da faculdade, ou fora do colégio, já é muito corrida. Então, assim, eu tenho muitos compromissos na igreja, eu tenho muitos discípulos abaixo de mim, muitas pessoas que eu cuido, eu trabalho também. Então, assim, é muita correria. Então, o plano mesmo é passar no vestibular. Mas eu admiro muito, eu mesmo, como alguém que estuda no colégio militar há muitos anos. Que acorda 4 da manhã e chega 10 horas em casa, é muita coragem. É muito difícil, mas olha... Eu tô provocando ela aqui. Esse pessoal que faz curso, eu admiro muito. Os alunos que são braçais no nosso colégio são alunos que, assim, são acima da média. São excepcionais. São alunos que não quiseram ficar numa palavra que eu uso muito, que é mediocridade. Isso. Então, assim, tem alunos também que eu sei que às vezes não fazem curso porque tem outros objetivos, mas alunos que têm espírito de liderança, que querem fazer mais do que só ir para a escola para estudar e tal, eles têm essa vontade própria de ser alguém, de inspirar alguém. Por exemplo, os fiscais, como a Kailane, que é fiscal. Ela não tá ali só para gritar com todo mundo, ela tá ali para coordenar, para liderar, para inspirar. E tem uma diferença muito grande. Pra ser uma Joana d'Arc. É isso aí, para ser uma revolucionária. Então, ela tem um papel importante. Do mesmo jeito que os elites, os Ascom, os socorristas também, que estão ali para ajudar na saúde dos alunos. Todos eles têm... Os elites não. Agora, vamos lá. Vou parar de te defender aqui, gente. Os elites estão no topo, tá? Elite no topo. Eu colocaria os estudantes no topo. Ai, obrigado, professor. Obrigado, professor. Beleza, vamos lá. Rapidamente. Se você encontrasse Joana d'Arc hoje, o que você faria? Eu iria perguntar sobre a visão que ela teve com o Arcanjo Miguel e sobre essa luta que ela teve. E o que ajudou ela a seguir firme com isso? Qual é a constância que ela teve? Porque a gente precisa disso muito todo dia, né? Sim. Acordar e falar, não, eu ainda vou seguir o que o Senhor me pede. E entender o que Ele quer pra você na sua vida. Gente, se ela pode ir pra guerra, será que eu não posso ter constância simplesmente pro meu futuro, pra minha faculdade? Então, se a gente olha, a gente se sente muito pequena em relação a tudo que ela fez. Então, acho que eu pediria um conselho. E você, Ana? Que você... Nossa, essa é uma ótima pergunta. E assim como a Kailane falou, nossa, o pensamento que ela tem é muito parecido com o meu. Joana d'Arc foi uma mulher que teve uma experiência com Deus, tinha uma intimidade com Deus e tinha um propósito. E ela seguia no propósito dela. Com certeza, se eu visse ela na minha frente, eu perguntaria como é a vida
dela com Deus. E como ela se manteve firme e, assim, rompeu barreiras para fazer aquilo que ela fez, para entrar para a história mesmo. E não só por meros detalhes, mas sim por coisas grandes que ela fez. Ela realmente não tinha um cenário favorável e mesmo assim ela continuou lutando, perseverando e conquistou aquilo que ela tinha que conquistar. Então, assim, ela é uma grande inspiração. Eu, com certeza, pediria um conselho também. Bacana. E, em poucas palavras, me fale um defeito e uma qualidade sua. Um defeito. Ela ficou na vantagem, que ela vai pensar enquanto você está respondendo. Vai lá. Rapidamente, por conta do nosso tempo. Eu acho que uma qualidade que eu tive que aprender nesses tempos agora é resolver problema muito rápido. Resolver problema tanto nas relações de pessoas, tanto nas relações de atividades. Eu acho que a escola proporciona isso, né? Ela gosta de problema dos outros, vai lá. Tem um defeito. Um defeito que eu ainda estou praticando para melhorar. Um pouco de impaciência. Impaciência. E você, Ana? Eu acredito que uma qualidade, acho que uma das maiores que eu tenho, que muita gente fala isso, é a resiliência. Eu lido com muitas coisas, muitos afazeres, muita responsabilidade. E mesmo assim eu consigo ser resiliente, aguentar tudo, sem enlouquecer, sem surtar. E mantendo o controle e entregando tudo nas mãos de Deus. Isso é uma qualidade, assim, que eu acho que eu tenho. E defeito, eu acredito que é como é que eu posso dizer? Agitação, sabe? A pressa. Porque às vezes eu quero resolver tudo, eu quero fazer tudo, eu quero arrumar tudo. E às vezes eu acabo extrapolando, passando por cima de algumas coisas. Então é algo que eu tenho que aprender a ter mais controle, paciência, para mim conseguir resolver os problemas, né? Com mais leveza, com mais calma. Bacana. Kailane, olhe para aquela câmera e mande um abraço, um beijo para duas pessoas que você mais ama nesse mundo. Um abraço para Samara, né? Que Não é a mãe e o pai, não. Brincadeira. Eu tô te provocando. Pra você também, senhora Não, Samara. você fica à vontade. É o que eu gosto de provocar. Fica à vontade. Um abraço para Samara, que me trouxe constância para continuar aqui, que me tirou muitas dúvidas e medo sobre o que, né? A gente às vezes sempre fica agitada em relação a isso. E para minha mãe. Bacana. Ana? Queria mandar um beijo, um abraço pra minha mãe, que estuda junto comigo, me ajuda, me encoraja a continuar lutando e continuar procurando alcançar os meus objetivos. E queria mandar um abraço também pra minha líder, Rose Missionária, que tá fazendo aniversário hoje, então queria mandar um parabéns. E também dizer que você é uma inspiração. E se eu tô fazendo essas coisas, sendo uma revolucionária e conquistando os meus sonhos, é porque você me inspira a fazer isso. Bacana. Faça as suas considerações finais, você faz as suas e eu concluo. Rapidinho. Olha, eu trouxe uma frase muito boa para conclusão, em relação a Joana d'Arc. A Joana d'Arc encarnava um paradoxo para o seu tempo. Mulher, guerreira, profeta e líder. Em uma sociedade que marginalizava e silenciava as mulheres, ela levantou a voz e pagou com a vida. Sua canonização, mais de 4 séculos depois, mostra como a história é também uma disputa de memória. Ela foi bruxa para alguns, santas para outros, mas de qualquer forma a história marcou. Então eu acho que não é o que ela foi ou o que ela deixou de ser, mas é a história que ela trouxe para a sociedade, entendeu? A busca que ela tinha. Então, para mim sempre vai ser santa, mas é a memória de tudo que ela foi na sociedade. Bacana. Ana, conclua. Com todo esse contexto da Guerra dos 100 Anos, com uma guerra brutal, muito longa e com muitos conflitos, Joana d'Arc se mostra alguém assim que realmente foi revolucionária, um marco que dividiu realmente o que iria acontecer daqui para frente. E como a Kailane também falou, nossa, Joana d'Arc é uma inspiração, uma profeta, uma líder, uma mulher que sabia onde
o propósito que ela tinha, onde ela tinha que chegar, o que ela precisava fazer para chegar ali. Ela sabia que aquilo era muito maior do que ela. Ela sabia que aquilo ali não era sobre benefícios próprios, benefícios egoístas, mas sim sobre uma nação, sobre pessoas, sobre famílias. Então, assim, por mais que ela não tinha o que fazer, ela não tinha um cenário favorável, ela ainda assim, com o posicionamento que ela tinha, ela conseguiu fazer uma revolução na época dela. E mesmo pagando com a vida de uma forma injusta, ela ainda assim cumpriu aquilo que ela precisava fazer. Bacana. Agradeço a presença de vocês, né? Muito bacana. Ana, as portas... Você está num podcast, né? Então, em outros momentos, dependendo da necessidade, você poderá estar de volta. Tá de portas abertas para você, o Cemitério News. Obrigada. Kailane, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter estudado. Espero que você leve a experiência para a sua vida, como para você também. Deixo com vocês aqui um bombonzinho. Ai, obrigada, professor. Deixo com você um bombonzinho. Obrigada. Esses 2 bombons aqui é para a produção Plínio e Gabriel, beleza? E também para minhas convidadas especiais, eu fiz um chaveirinho com desenho. Eu espero que vocês guardem no coração aí, com carinho, beleza? Ana, Beatriz. Ai, que legal. Beleza? Curta nosso projeto, ele estará no canal YouTube, História e Conexão no YouTube e Cemitério News, alguns momentos no Cemitério News. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau.